Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui de novo com o Vante pra gente falar hoje sobre a melhor série do ano, de todos os tempos, a melhor coisa que a Disney já fez. Confia, é verdade, acreditem no que a gente tá falando. Só pra constar, a gente ouviu isso no Twitter, tá? Se tá no Twitter, então é verdade. Então deve ser. E hoje a gente já falou de bastante coisa de Star Wars. E é engraçado que é a primeira vez que a gente pega pra falar de uma das séries. E na verdade é a última que foi lançada há pouco tempo. A série do Andor. É, Que é eu. uma série, no mínimo, complicada de se resumir. Porque vocês vão ver, a gente tem bastante coisa para falar de coisas que a gente não gostou, coisas que são boas e coisas que deveriam estar lá, mas não estavam. Enfim, acho que a melhor forma da gente dar uma introdução para o que essa série dando uma pincelada rápida sobre Rogue One. Né, porque por caso alguém esteja literalmente perdido no meio do nada, que não acompanha Star Wars por algum motivo e tá vendo essa desgraça desse vídeo. O que vai ser muito esquisito, além das trilogias que a gente já comentou em outros podcasts aqui, a gente falou literalmente de todas as trilogias. Star Wars tem uma porrada de spin-off, né? Principalmente depois que a Disney comprou a LucasArts e ela começou a querer expandir esse universo em filmes, em séries, em outras animações, como teve o Clone Wars. Porque antes era só HQ e livros, não era? E o Clone Wars também, que tinha sido cancelado no Por isso eu falei final, mas outras voltou. animações. Uhum. Por isso eu falei outras Uhum. animações, porque só tinha o Clone Wars. Mas no geral é só. E, Isso mesmo. e nessa, né, junto com a última trilogia que teve, a Disney começou, entre os filmes, lançar alguns complementos. O primeiro deles foi Rogue One. Que, assim, sem sacanagem, eu acho que é a minha coisa favorita de Star Wars. Discordo, mas não julgo. Certamente foi uma das melhores coisas que a Disney fez com a Eu falei que é uma franquia. das minhas favoritas, eu não falei que é uma das melhores. Sim. Faz sentido. Rogue One eu acho que foi o primeiro sinal de. Bom, depois da bomba que foi o episódio 7 que a gente teve de. Cara, eles podem fazer coisa boa. Eles podem fazer coisa muito boa. E o roteiro do filme é literalmente as letrinhas subindo do episódio 4. Sim. Eles conseguiram fazer de longe o melhor filme de Star Wars que eles fizeram. Sim, porque eles pegam ali pra contar como é toda aquela missão de conseguir os planos da Estrela da Morte, né? De o que Uhum, aconteceu ali pra acontecer o que acontece no episódio 4. Ele é todo aquele plano de fundo que a uhum, gente tinha nas letrinhas. E eu acho que o Rogue One, uhum, ele acerta em diversos pontos, mas é principalmente porque ele é um filme que ele tem foco. Ele sabe muito bem o que ele deve fazer, o que ele consegue fazer e o que ele não pode se focar tanto. uhum. E aí eu acho que é o primeiro ponto onde Endor erra um pouco, porque você lembra antes de Endor sair, quando vez ou outra eu, o Luke, o Tenaki, a gente conversava, né, sobre expectativa dessa série, o que que o Tenaki e o Luke direto me perguntavam envolvendo o Rogue One? Eles viravam e perguntavam o que que tinha do Endor no Rogue One. Sim. E eu acho que é aí que tá a questão, porque Rogue One, ele é para desenvolver esse negócio da missão, para desenvolver como eles pegaram os planos da Estrela da Morte, né? E por que que aquele ponto Uhum. fraco ali do episódio 4 existia, não sei o quê. Eles dão um complemento para toda essa parte de lore que talvez você olhando no episódio 4 ali, você fique perguntando, mano, por que que tem um ponto tão específico na Estrela da Morte que faz ela se autodestruir? O Rogue One Uhum. explica. Só que, por um lado, ele explica isso, e por outro, ele tem muitos personagens que talvez ele não pudesse desenvolver tão bem. E aí eu acho que tá o ponto que eu acho Rogue One Uhum. interessante. Ele tem personagens que são muito bons, mas eles não são bem desenvolvidos, eles são bem definidos. Aham, exatamente porque a maioria deles, alerta de spoiler, morre durante o filme, então não tem por que você fazer um desenvolvimento tão grande para um personagem que não vai ser utilizado depois. Cada personagem tem sua finalidade e cumpre com a sua finalidade no decorrer do filme. Sim, o filme ele coloca um propósito pra cada um. E, tipo, coloca ali a personalidade dele, como cada um se comporta. Por exemplo, o que a gente tinha de informação do Endor? Ele é o assassino da Ordem Rebelde. Ele é o cara que faz os trabalhos sujos. Ele é o cara que vai, mata a gente ali. E mesmo que ele sinta um peso, ele vira e fala: eu tô fazendo isso por um bem maior. É isso que a gente tem Uhum.
de desenvolvimento no Andor. Eles definem o tipo de personagem que ele é ali. Eles não dão desenvolvimento porque não tem tempo e não tem por que fazer isso. Ele tem o propósito dele, ele realiza o propósito dele e o filme executa isso de uma forma muito boa. E, sinceramente, esses personagens que são apenas definidos, que são apenas colocados ali para executar um propósito, são melhores do que aqueles personagens que foram desenvolvidos numa trilogia inteira, né, que Disney fez. De longe. A Disney demorou muito tempo para fazer um vilão convincente. Então, levar em consideração os personagens que foram apresentados em Rogue One e que morreram no próprio Rogue One, eles são bem mais objetivos, tanto em função de personagem quanto dentro do filme em si. Todos eles cumprem muito bem com o seu papel e não precisa ficar enrolando demais para contar a história, porque não precisa. E Foco outra do coisa, Rogue One. eles também são mais icônicos do que os da trilogia. Porque, por exemplo, eu não conheço uma pessoa que saiu do cinema, que foi ver Rogue One, que não saiu repetindo: eu sou um com a força e a força está comigo. Foi um papel bem inesperado do Donnie Yen, que se encaixou direitinho. Sim. Donnie Yen, a propósito, é o mesmo ator que fez o Ip Man, só a título de curiosidade. Gosto bastante dele. E a partir disso, resolveram fazer uma série falando sobre o Andor. Só que essa série, ela tem, primeiro, o problema, exatamente o que você já tinha falado. O Andor é um personagem pré-estabelecido, já tem uns ideais dele, já é bem focado no que ele quer, ele não tinha muito background. E aí vão lá fazer a série dele. Eles podem fazer Então, literalmente o que eles quiserem. é. E E o que eles decidem? a série, pra mim, ela já começa com um grande defeito, que é esse fazer o que eles quiserem. Porque eles começam a série mostrando um objetivo ali pro Endor, e é algo que a gente nunca sequer ouviu falar. E a série sequer dá foco nisso. Que é a questão dele com a irmã dele. A gente nem sabia que o Endor tinha uma irmã, eles jogaram aquilo ali porque, ó, a gente precisa de alguma coisa pra dar merda pra fazer o Endor se mover. Era literalmente isso, é uma desculpa de roteiro pra fazer a história andar, porque eles sequer focam nisso. Passa ali o primeiro episódio, eles esquecem dessa informação. E eu acho que a ideia, no caso, entre aspas, secundária, que acho que é uma das coisas bem esquisitas dessa série, é que ela não conta só a história do Andor. Ela conta a história do início da Aliança Rebelde. Sim. E no papel, isso é bem legal. Só que na prática, eu acho que essa série cometeu vários probleminhas que foram se juntando e virou um grande problemão. Não, eu acho que essa série, ela aprendeu a fazer uma coisa que, tipo, ela viu as sequels e pensou, não vamos fazer isso de novo. E ela fez o que as sequels não fizeram. Ela deu background para as coisas. As coisas têm uma explicação, têm um motivo para acontecer. Só que eu acho que eles exageraram bastante nesse quesito. Para mim, o maior exemplo disso é o episódio 4 e o episódio 5, serem episódios focados só para preparação para o episódio 6. E a mesma coisa acontece no episódio 8 e no episódio 9, para focar para uma preparação grande para o episódio 10. Sim. Não precisava ter tanta preparação. Precisava ter preparação? Precisava. Só que. É 1h50. É 1h50 só de preparação. Preparação. E é importante ter desenvolvimento. Preparação. E aí vem outra questão. Por exemplo, os episódios 4 e 5 e os episódios 8 e 9, eles entram no ponto que eles falham naquilo que a gente acabou de elogiar do Rogue One. Rogue One tem um foco, a missão, mostrar como eles conseguiram o plano da Estrela da Morte. Ele não dá foco nos personagens, ele não dá muito tempo de tela pra fazer um desenvolvimento real ali. O Andor, sim. O Andor, por algum motivo, ele quer desenvolver, ele quer mostrar quem são aqueles personagens que estão participando das missões com o Andor. Que estão realizando a fuga da prisão, que estão realizando ali o roubo na base imperial. Só que aí, eu pergunto, pra quê? Porque, convenhamos, aqueles filhos da puta, eu acho que só o cara ali da prisão lá, que é o Sméagol, que eu esqueço o nome do filho da puta. Ah, sim, o Andy Serkis. Eu acho que ele é o único ali que tem um pingo de carisma. Porque todo o resto, pra mim, podia pagar da série, que não ia fazer diferença nenhuma. O pessoal ali do episódio 6, eu já nem lembro deles praticamente, porque eles não tiveram importância nenhuma. 90% morreu. 90% morreu, tentaram desenvolver e foda-se o desenvolvimento que deram pra ele. Foi inútil. Foi simplesmente inútil. E eu não consegui ficar tenso ali no episódio 6
né? No que todo mundo falou, nossa, esse episódio é a melhor coisa que a Disney já fez com Star Wars. Eu não consegui sentir tensão porque eu não me importava com os personagens que estavam participando daquela missão. O único que desses primeiros episódios que eu tava ligeiramente me importando era com o moleque lá, que tava escrevendo de um livrinho que depois ele passa pro Andor. Mas fora isso, eu acho que, tipo, tá bom, você apresenta os personagens, apresenta o plano, apresenta o que eles vão fazer, mas não precisa ficar tanto tempo assim focando em personagens que não vão ser aproveitados depois daí. Assim como aquele foco todo nas intrigas que eles têm com o Endor, que eles não confiam no Endor, não sei o que, tipo, aquilo levou pra algum lugar? Ou aquilo foi apenas pra estender mais a série que já é longa por si só? É 12 episódios uma temporada e já tem confirmado uma segunda com mais 12. Uhum. Medo de como que a gente vai ter que falar de novo dessa segunda. Mas eu acho que esse é o problema número um da série. O número dois é algo que você já tinha falado e que de certa forma se encaixa no número um, que é o foco. Andor tem mais de um foco narrativo, tem pelo menos uns três. Pelo menos três, porque a gente Que... tem o núcleo do Endor, que sempre tá Uhum, mudando ali, porque os personagens que tá junto com o Endor sempre muda. É o núcleo mais versátil, ah, né? É o uhum. mais ativo que a gente tem. A gente tem o núcleo da formação da Aliança Rebelde, que é com a senadora lá do episódio 4 que eu esqueci o nome, Mon Mothma? Episódio 6. Hã? Episódio 6, na verdade. Ah, tá, não sei. Tá, Uhum. mas Ah, e só para fazer um corte aqui, que na verdade eu me lembrei de uma coisa. No antes da Disney comprar, outras histórias de Star Wars também eram contadas por via dos jogos. É uma coisa que eu vou falar um pouco mais depois. Mas vamos lá, eles faziam muito jogo contando eventos que se passavam entre os filmes e coisas do tipo. A maior parte deles deixou de ser canônica com a compra da Disney, mas enfim, eu acho que ainda vale a pena para quem tiver curiosidade dar uma olhada nos jogos da época da LucasArts antes da Disney. Pode continuar. tá. Mas eles dão um foco pra essa questão, que é a senadora lá do episódio 6 e o eixo, que tem um peso grande nessa formação da base rebelde, é quem meio que linka o Endor a essa parte realmente dos rebeldes. E a gente tem o núcleo do Império caçando o Endor, porque sim. É, porque o Endor parece que deu azar e caiu na mão de dois caboclos que não estavam querendo dormir no trabalho, porque o resto do Império estava indo comprar cigarro, não estava se importando com nada. E aí o Andor caiu na mão de um moleque que queria porque queria prender ele, e depois de uma mulher que queria porque queria prender ele. É, porque não tem realmente um propósito ali, porque tipo, chega um momento que o Império ele tá tão fissurado em capturar o Endor só por culpa do negócio do eixo. E o eixo tá literalmente no nariz dele. Eles não tão preocupados. E Uhum, tipo, chega um momento ali que o foco no Endor é tanto, mas tanto que você esquece que o objetivo de pegar o Endor é pra chegar no eixo. Você simplesmente esquece, você uhum, acha que o Endor que é o problema ali. E não é. O Endor é só um cara com muito azar. Assim, muito, muito azar. E tipo, a gente tem esse negócio do uhum. Império caçando o Endor que não se conecta ao núcleo do Endor. E a gente tem o núcleo ali dos rebeldes que não se conecta com nada. Eu diria que a única conexão que todos eles têm é com o eixo. Que é lá o. Esqueci o nome desse ator, o que faz o pai do Will Turner do Piratas do Caribe. O E faz o Eric pai da. Selvig no Thor. É, esse aí mesmo. Esqueci o nome desse ator. Ele é o ponto que parece que conecta tudo. É um personagem agarrando as coisas para as coisas fazerem sentido. E tem coisa nessa série que eu acho que foi bem executada, conforme o que eles planejaram e a intenção deles, que era mostrar também como que era o mundo antes da Aliança Rebelde, como que era o governo do Império. É, Eu acho que isso eles fizeram bem. Tipo, sim. mostrou como que o Império era cruel, mostra como que eles eram era um regime repressor. Isso é uma coisa que o pessoal elogiou e eu até concordo. Endor é provavelmente a série mais densa que a gente tem de Star Wars. É a Uhum, série que eles mais pegam pra mostrar algo mais forte, algo um pouco mais pesado sem ser necessariamente violento. E eles fazem bem. O Império é um negócio intimidador ali. Sem necessidade de um Darth Vader, sem a necessidade de um Palpatine. Ele é algo intimidador uhum. ali. Por ele só. É, isso eu acho que essa série fez muito bem. Agora, Especialmente depois do episódio 6. Que. principalmente porque aí dão realmente um foco
no Império. Só que aí eu acho que Uhum. a questão começa a ficar problemática. Porque, principalmente depois do episódio 3 a gente tem 3 episódios ali, totalmente focados no Endor. E que você olha esses 3 episódios, você fala pra onde caralho essa série vai andar. Você chega no episódio 4 você começa a ver um foco muito grande na formação da Aliança Rebelde. Você chega no episódio Uhum. 6 você começa a ver um foco muito grande no Império. O Endor vira segundo plano. Segundo, terceiro plano. Uhum. A série é do Endor. E o Endor não tem foco, não tem importância nenhuma pra série. O Endor é um É, coadjuvante. Isso é um problema gritante, porque a série é dele. uhum. A impressão que eu tenho com o Endor ali é que a Disney olhou, tá, eu quero contar como surgiu a Aliança Rebelde. Mas não dá pra virar e falar, sei lá, vamos fazer uma série, Rebels. Uhum. Aí falou, tá, o que, que a gente tem que linka ali um pouco com a Aliança Rebelde, que já tava ali, que dá pra tentar encaixar um pouco. Ah, tinha o Endor, que é um dos capitães da Aliança Rebelde. Uhum. Vamos falar que é uma série dele, deixar ele de lado e fazer uma série sobre a Aliança Rebelde. O Endor foi uma Uhum. desculpa. O Endor foi uma desculpa ali. É, porque a questão é que parece que o Endor é o cara que realmente só dá azar. O cara vai lá, faz a missão, morre todo mundo, só sobra ele, aquelas 2 mulheres, e foi com o caderno do moleque lá, que eu lembro daquela cena que você falou, se ele morrer porque o negócio escorregou, eu vou rachar de rir. E não E deu eu outro, ele ri. morreu porque o negócio E eu escorregou. ri. Aí, depois disso, ele vai lá, pega um dinheiro, vai viver a vida dele, aí é preso pelo Por Império ser porque ele foi turista. confundido com um arruaceiro. Por ser turista. É. Eu sou turista! Eu sou turista, o que isso quer dizer? Eu tava literalmente assim, tipo, eu não tava entendendo nada que tava acontecendo na série. Eu sou turista. Uhum. Eu acho que isso serviu pra mostrar que o Palpatine tinha ficado meio pistoleta com a invasão lá que eles fizeram, já que depois disso ele começou a prender todo mundo sem motivo. Acho que foi interessante, mas novamente, o Andor parece que, tipo, é um cara que tá lá no meio das pessoas e parece que tudo que poderia dar errado com ele dá errado com ele. É, simplesmente porque sim, porque a série precisa movimentar o Endor de alguma forma. E assim, eu acho Uhum. que a forma como a história de Endor caminha, com as coisas acontecendo muito por acontecer, consegue ser até pior do que Ameaça Fantasma com com a história andando porque o Jar Jar Binks fez merda. O fogo dessa série é que eu acho que a história andaria muito mais rápido se tivesse mais foco no que tá se propondo, ao invés de ficar toda hora trocando de núcleo, porque todo episódio tem um pouco de cada um dos núcleos. Todo episódio tem um bocado do Andor, tem um bocado do Eixo, tem um bocado da senadora lá, tem um bocado do Império, tem um bocado do moleque revoltado, tem um bocado da oficial lá fazendo o que dá na telha. E aí eu acho que o problema da progressão de Andor é que é muito maçante. É muita informação, muita coisa que muitas vezes está. Não precisava ser tanto, sabe? Sim. Foi aquilo que eu falei em relação ao background. É importante você ter background? Muito importante. Só que você não precisa de 2 episódios para explicar o que vai acontecer no terceiro. Sim. Dava pra resumir muita coisa em um episódio só e pega outro episódio e mostra, sei lá, foca em só mostrar as consequências, como foi mais ou menos no episódio 7. E não precisa ficar tanto background, porque isso Ou acabou deixando melhor, a série maçante. Ou melhor, tira a porra do Endor. Eu adoro o Endor. O Endor, nossa, eu curto muito ele no Rogue One ali. Eu acho um personagem muito carismático. A ideia do personagem, o propósito dele ali no filme é muito legal. Só que, velho, ele é inútil na série. Acho que se a série tivesse um foco mais bem definido, isso não seria uma coisa tão problemática. O problema é que esse foco bem definido é muito do. Ele acaba não tendo foco porque ele tem um Endor ali no meio. O Endor é uma desculpa pra série acontecer. Esse é o problema. Uhum, parece que ele é um dos personagens que tá lá no meio. É um é um figurante que ganhou destaque. Uhum. E eu acho que isso nos leva ao terceiro problema. A gente já falou das coisas boas, a gente já tá reclamando bastante das coisas ruins. Só que eu acho que o que mais peca nessa série é aquilo que você falou em todo santo episódio. Não parece uma série de Star Wars. Não é Star Wars. O pessoal tá falando, Eu nossa, é a lembro. melhor coisa que a Disney já fez com Star Wars. Sequer é Star Wars pra ser a melhor coisa que a Disney fez com a franquia.
Eu acho que isso pesou muito por, sei lá, vamos começar. Você falou do Rogue One, que você assiste, você bate o olho, você identifica, é um filme de Star Wars. Não só por causa porque tem o Stormtrooper, porque tem o TIE Fighter, Não, a porque tem a coisa que o Estrela da pessoal Morte. mais. Não, a coisa que o pessoal mais cismou, né? Porque vez outra aparecia alguém reclamando ali do Endor. Aí o pessoal falava, o pessoal só tá reclamando do Ender porque não tem espadinha que brilha. Tem Se isso mil fosse um problema, coisas. Se isso fosse um problema, o Mandalorian não fazia sucesso praticamente, porque a gente só tem espadinha que brilha é. no final. Uhum. Mas, tipo, cara, tem mil coisas, trilhões de coisas ali que você bate o olho e fala Star Wars. E não é só sabre de luz, Jedi, é ambientes, planetas, mesmo com aquela questão que você fala, todo filme o George Lucas quer fazer um planeta diferente, mas você olha o tipo de ambiente que ele cria, você sabe que é ele que Uhum. criou. É. Você sabe que aquilo é Star Wars. Uhum. Aí a Seja gente, pelo visual, até pelos ETs. No sim, episódio um, por mais que ele seja o filme mais distante da trilogia original, você olha pro lado, tem um ET que você viu em algum filme, tem coisas que te remetem ao que você já tinha visto, sim. além dos personagens. Né, isso é uma coisa que eu vou xingar daqui a pouquinho, mas calma aí. Mas, tipo, a gente tem os ambientes, a gente tem os ET, os bonecão ali, que também é algo muito Uhum. característico de Star Wars. A gente tem Stormtrooper, que aí é o ponto que, nossa senhora, até agora eu ainda não tolero tanto isso, porque eu conto nos dedos de uma mão quantas cenas tiveram Stormtroopers. E, tipo, se desconsiderar o último episódio, porque aí o último episódio é onde realmente mais teve, porque teve quase uma guerra ali na porra da cidade que os Stormtroopers estavam no meio. Mas de resto, 4 cenas tiveram Stormtroopers. 4 cenas no auge do Império. Ah, os Stormtroopers são uns merda, beleza, mas é a maior força armada do Império. E a gente vê 4 cenas com esses filhos da puta. Se isso não tá errado, eu não sei o que tá. Eu acho que é interessante como que eles constroem as coisas, de tipo, o Império tá tão forte que ele não se importa. Só que você podia ter dado um pouco mais de mostrar um pouco de como que é o Império por dentro, porque aparentemente tem aquela subdivisão lá do moleque revoltado e da mulher que faz tudo. Não, o E moleque revoltado ali, aquela treta dele, que ele tava caçando o Endor, porque mataram 2 homens dele, aquilo, você olha pra aquilo, você nem reconhece que é o Império. Não a parece o única coisa Império. que eu Nem, diria cara, que se nem as assemelha é a instalações. Nem as é, instalações ali parecem instalação imperial. E o uniforme também, você olha pros generais do Império, todos os filmes, é o mesmo uniforme. É o mesmo uniforme. uhum. Você olha ali, esse é o cara de alto escalão do Império. Aqui não. Porque parece que tá todo mundo usando o capzinho, tá todo mundo com um uniforme bem parecido. E aí eu fico pensando, tipo, será que isso é uma subdivisão do Império? Será que isso é, sei lá, sistema de segurança do Império? Por que fala que se você falar, é o Império, tá, então por que que os Stormtroopers não estão aparecendo? É, Porque a uniforme deles, na verdade, mais me lembra dos guardas de Bespin do episódio 5. Só que o de Bespin usava uma roupa meio bege, aqui eles usam uma roupa meio azul. é exatamente Eu isso. acho que o figurino deixou um bocado a desejar. Deixou Tanto nessa muito. parte de. E não remete tanto ao Império quanto àquilo que a gente tinha falado. Não remete tanto a Star Wars. Sim. Mas A maior parte das vezes que eu olhei, tipo, eu lembro de uma coisa assim, foi em easter eggs. Ou como em aquele cenas que da. foram de referência proposital. Como aquele do Starkiller, né? A cena lá que aparece esse armadura do Starkiller no fundo, ou sei lá, quando a menina vai ser torturada e dá o mesmo foco de câmera que deram no episódio 4 quando a Princesa Leia é torturada, ou quando fazem uma referência direta a algum dos filmes que tem. Ou quando mostra, sei lá, o parlamento do episódio 1, 2 e 3, que aparece um pouco, mas, de novo, eles repetem demais a mesma coisa, que é algo que torna, às vezes, a aparição do parlamento redundante. Que é uma pena, porque eu sou uma das pessoas que gosta de como que trataram isso nas prequels, e aqui trataram de forma muito rasa, infelizmente. Sim. Mas vamos lá. E Coisas que a gente tem. Continuando, né? A gente não tem Stormtrooper. As instalações imperiais não parecem instalações imperiais. É algo muito característico de literalmente todos os filmes. Porque depois hum, a partir do episódio 4, todo filme tem algum momento com instalação imperial. E é sempre algo muito característico. Aqui não. uhum.
Figurino, deixa a desejar, como você mesmo já falou. Os ETzão, naves, porque a gente tem, por exemplo, X-Wing, que é algo muito característico ali, as naves da Aliança Rebelde. A gente tem as naves do Império lá, que eu nunca lembro a porra do nome, mas aquelas que parecem a Tie porra de um H. Fighter. Hã? Tie Fighter. Obrigado. Tie Fighter. Tier Fighter, a gente tem essas aí, também não aparece. A gente tem uns cruzador que eu acho que tem uma cena só que mostra uma porra de um cruzador imperial e não parece um cruzador imperial, parece que tem uma antena na ponta ali do negócio que essa porra é um Eu cruzador? também não entendi aquilo. Não É, parece. tipo. Às vezes a impressão que eu Uhum. tenho é que tipo eles compraram um filme, um roteiro ali, de, sei lá, um filme genérico de Segunda Guerra ou de qualquer regime totalitário e tacaram Star Wars ali no meio. Uhum. É o que a gente está falando, não remete tanto ao Star Wars. E não é porque, não tem luta de sabre de luz, porque não apareceu o boneco que você gosta, não, é porque a atmosfera e a ambientação pecam muito em representar aquilo que a gente já conhece do universo. Isso é uma coisa que eu acho muito estranha, porque as outras séries não tinham tanto esse defeito. Nem um pouco. Mandalorian não teve esse defeito. Nem um pouco. Até a série do Boba Fett não teve esse defeito, embora nesse caso eu acho que seria impossível ter, porque ela se passa em Tatooine, mas ainda assim, o figurino, a maioria das coisas você olha e você remete a Star Wars. Sim. Obi-Wan também não teve esse defeito, e Andor foi a única série que parece que saiu muito do que Star Wars representa como universo. E aí entra uma questão também, que aí é uma coisa que até o Luke tava falando, mas o diretor pode ter tentado uma abordagem diferente, porque Star Wars é um universo muito amplo, não dá pra ficar preso só nas mesmas coisas, não sei o quê. Aí a gente entra, por exemplo, no negócio que você mesmo já falou agora há pouco dos bonecão. Beleza, é um universo muito amplo, Uhum. tem muita coisa que pode explorar, tem muitas abordagens que pode ter, mas, por exemplo, a gente tem aquela parte ali da prisão. Me explica por que na prisão só tem humano. Uhum. Por que não tinha nenhum ET estranho, não tinha nenhum bonecão, não tinha um. Não tinha nada ali. A gente tem Star Wars, que é uma franquia com uma diversidade filha da puta de raças, de espécies, um monte de bicho estranho que podia estar ali, um monte de raça que com certeza é puta com o Império, Hum. mas a gente tem uma prisão que só tem humano. Isso também serve pra Aliança Rebelde. Tipo, todos os personagens que aparecem dentro da Aliança Rebelde são humanos. São humanos. Até os personagens que lá do planeta do Andor, a maioria, eu não lembro nem se tinha um ET ali. Eu Se acho tinha, que não. você No me máximo que a fala que gente eu não via, lembro. no máximo que a gente via é ali, por exemplo, quando aparece o Sal Guerreira. Mas tipo, Só alguém. tem ali a Uhum. parte do quando mostra o Sal Guerreira, né, o Eixo interagindo com o Sal Guerreira, a gente vê um pessoal ali em volta dele. Tem um cara ali que ele parece ser de uma raça que eu lembro que tinha um Jedi daquela raça ali no Clone Wars. É só esse cara, é só isso que eu reconheci de outras espécies. Uhum. Um cara. E isso eu acho que ainda é mais complicado no por essa série, porque acho que uma das graças da rebelião em si é que é um grupo de gente de tudo quanto é canto. Você Sim, tem um humano de um lado, você tem do outro lado um Wookiee, você tem um botaniano, você tem um Gredo, e é uma coisa que faltou nessa série. porque a gente Faltou só tem essa humano. diversidade E de até, por espécies. exemplo, tem a parte ali do Senado, né? O parlamento que você falou, aparece pouco, não sei o quê. Se você perceber, ali também só tem humano. E a outra coisa é que Uhum, tinha uma grande diversidade ali na trilogia prequel. uhum, Tipo, a gente tinha um Jar Jar Binks, a gente tinha uns caras. Tipo, do lado do Palpatine ali, tinha um cara que era gigante, azul, com a orelha caindo. uhum. Era um Tinha uns ambiente. elefantão, Tinha tinha uns umas coisas elefantão. assim. Era um negócio. Tinha o Vice-Rei, tinha o Jar Jar Binks. Era um negócio muito diversificado. E aqui, de novo, só humano. As festas ali do Senado também, só humano. Então, tipo, é pra abraçar a diversidade de Star Wars. Essa série não tem diversidade. Uhum. A série parece que ela tem vergonha de ser Star Wars. E é algo muito bizarro porque essa é a série que mais liga com coisa de Star Wars mesmo. Porque aí vamos abrir Uhum. agora um parênteses para comparar isso com Mandalorian, por exemplo. Mandalorian é para ser a coisa mais desconexa com Star Wars, porque ele tá focando literalmente em outra cultura, em outra mitologia, em Uhum. outras tradições, em algo completamente diferente de tudo que foi abordado em Star Wars até ali. No máximo que a gente teve dos Mandalorianos foi o quê? Clone Wars. Eu acho que não teve tanto Uhum. foco assim, se for parar pra pensar.
Eu acho, me Não, corrija não se eu estiver teve. errado. Só... E tipo, Não, realmente não teve. e aqui a gente vê uma série focado nesse povo. Ah, é um cara só viajando de um lado pro outro com a porra do bebê Yoda? É, mas a gente tem um foco no povo mandaloriano. É pra ser um negócio mais diferenciado. E ainda assim remete a Star Wars. Uhum. E agora eu acho que vem também o ponto que eu mais acho gritante, porque eu falei um monte de coisa ali de universo, de personagem, de figurino, não sei o quê, mas a gente também tem um ponto da porra da direção. Porque o Rogue One, Uhum. ele não precisa me apresentar nenhum elemento típico de Star Wars para eu reconhecer que ele é Star Wars. Porque a própria abertura do filme coloca umas jogadas de câmera, coloca uns pontos assim de destaque, né, uns closes, que você bate o olho, você vê que aquilo é direção que tá tentando se assemelhar do George Lucas. Uhum. E eu acho que. E é aquilo que eu falei, a atmosfera dessa série não remete a Star Wars. Ela Sim. parece que no primeiro episódio tentou fazer alguma coisa meio cyberpunk, mas foi Nem se tanto distanciando. cyberpunk, steampunk mesmo. É, um steampunk estranho e foi se afastando do que. Foi se afastando, não, já começou bem distante do que a gente conhece, mas parece que isso aqui. Não, eu não sinto que a série tentou se aproximar com Star Wars. Ah, tipo, tem o Império, tá bom, mas o Império só tem destaque mesmo do jeito que a gente conhece no último episódio. Ah, E depois do episódio 6. E tem poucas coisas que você olha e bate o olho e fala: Isso daqui é Star Wars. Se eu passasse essa série, não falasse que é de Star Wars e pedisse pra alguém que não assiste, pra, que não conhece Star Wars assistir, vai lá, ela provavelmente só ia reparar que é Star Wars quando aparecesse um TIE Fighter lá pelo episódio 4 ou 5. Eu não me lembro a primeira vez que um TIE Fighter aparece. acho que é no 4 E quando ele só. chega no planeta lá. É, porque tem muita pouca coisa que remete à Guerra nas Estrelas. Sim. E, novamente, não é só o figurino que eu já falei, não é só a falta de personagens que a gente conhece, que não é só a falta de Stormtrooper, mas até o visual da série. A própria Coruscant, que é uma cidade que, se batesse o olho nas prequels uma vez, você já conseguia identificar, parece que está muito diferente nessa série. Sim. E são coisas assim que vão formando uma bola de neve que faz, no final das contas, se perguntar: Isso aqui é mesmo Star Wars? Sim. Porque É tipo se a Amazon tivesse pego ali pra fazer o Anéis do Poder e falasse: Ah, eu não vou fazer a Cidade dos Elfos, não. Não vou colocar elfo na minha série. Não ia vou ficar colocar. Eu não esquisito. vou colocar a mina dos anões. Vai deixar só o humano numa série onde tem humano, anão, uma pancada de coisa. É a mesma coisa aqui, Humano, anão, você. dragão, demônio, orc, hobbit, pé peludo, Uhum. um Smeagol. Que não falta é bicho diferente em Senhor dos Anéis. E também Star Wars, o que não falta é bicho diferente. E ainda assim, essa série só tinha humano, praticamente. É, E é algo que pesou bastante porque não. No final, essa foi o nosso problema. Porque a série não é ruim. Eu sei que a gente está descendo o pau aqui, a gente está reclamando de um monte de coisa, mas ela não é uma série ruim. Eu acho que o que ela tenta fazer bem, ela consegue fazer bem. Ela quer mostrar como que era o Império antes da Aliança Rebelde, ela mostra como que era o regime, ela mostra como que era a opressão. O que ela parece que quando ela decide vou focar nisso, ela faz as coisas bem. Mas ela comete erros que as séries anteriores não cometeram. Dá pior é pra que as ver que eles séries aprendem. anteriores cometeram muitos erros. Eu gosto da série do Obi-Wan, mas eu sei que ela não é perfeita, mas ainda assim, eu assisti aquilo e eu reconhecia. Isso é Star Wars. Mandalorian, mesma coisa. Até o Boba Fett, que é uma série um tanto complicada de se falar, também eu assisto ou vejo, é Star Wars. Até no começo ali, cara, aquele começo de Boba Fett eu achei insuportável. Só que você já tem um negócio ali que é muito forte de Star Wars, que é o foco na relação dele com o povo da areia. Uhum. Você bate o Isso. olho num Banta ali e você fala Star Wars. Uhum. Like a Banta. E você vê, like a band. E eu fazendo um outro elogio à série do Boba Fett, tinha a relação dele com o povo da areia. Tipo, você já tinha uma
pré-concepção do que era o Povo da Areia do episódio 4 e eles expandiram isso da série tanto do Mandalorian quanto do Boba Fett. Sim, você vê agora as tradições, você vê costumes, você vê como funciona aquela sociedade. Porque é uma sociedade, é Uhum. algo que é muito válido você expandir, é uma cultura que tá ali em Star Wars. E é uma coisa Hum. tipo, o pessoal tá. Outra coisa que eu vi pessoal no Twitter falando, eu falo, meu Deus do céu, socorro! Porque, vocês estão reclamando porque eles não ficam abraçando só a fantasia de Star Wars. É uma cultura que tá ali, são povos. Eu também não entendo porque tanta gente pilhou porque Andor foi mais sério, Andor foi mais realista, Andor é uma coisa que se parece mais com o mundo real. Pode ser sinônimo de qualidade. Star Wars não é real. E eu acho que a graça era exatamente explorar essas coisas que são tão únicas para o universo que você não veria em outro lugar. Sim. E o maior problema de Andor é que muitas vezes, na maior parte do tempo, ele está explorando coisas que você não consegue associar direito a Star Wars. E a série parece que quer se distanciar de Star Wars e acaba ficando uma série que parece que é o tudo menos Star Wars. E era E eu acho literalmente que isso. A gente olhava diversos momentos ali, a gente lembrava de absolutamente tudo menos Star Wars. A gente olhou a prisão, a gente lembrou de Marvel, não lembrou de Star Wars. Uhum. E eu acho que a prisão ainda é uma parte que eu elogio, porque acho que foi a parte onde a instalação visualmente era algo mais perto do que a gente conhecia. É, Embora acho que se ela fosse preta ficaria mais fácil de associar ao Império, mas então, ainda preto e assim, cinza. o branco me lembrou bastante a parte de Camino Sim. da trilogia prequel. E tipo, são coisas que eu elogio, mas infelizmente durante a maior parte da série você não vê coisas que você associa ao universo Star Wars. E por isso que, por mais que essa série tenha muitas coisas boas, eu acho que ela peca muito pelo fato de que é uma série de Star Wars que não parece Star Wars. E eu acho que isso é o meu veredito. Não é uma série ruim, já falei isso uma vez, vou falar de novo, mas ela tem problemas que eu acho que são muito gritantes. É uma das séries do Disney Plus já feitas. Certamente vou bater no chão. É melhor do que os 3 filmes da sequels que a Disney fez. Só Não que aí assisti não é ainda muito Han Solo para mérito. falar sobre isso, Não, só que é mas melhor que a Sequels. Isso não é mérito. essa é a questão. É uma coisa bacana. Eu acho que eles tinham ideias muito boas, só que na maior parte da série eles não souberam trabalhar. É aquele Quando negócio eles de sabem boas intenções, o trabalhar, inferno tá cheio. uhum. Quando eles sabem trabalhar, como acho que foi a parte da prisão, aquele A esquema fo... fechado, É, eu acho que eles conseguiram fazer um trabalho muito bom. O último episódio, quando era para mostrar um lugar entrando em rebelião, acho que eles acertaram muito muito bem. bem. Eu acho que quando eles resolvem, vou focar só nisso, é onde a série brilha. Sim. E é mais pro final isso. É uma coisa que, novamente, acho que a série tem muito a se elogiar, mas infelizmente os pontos ruins de novo, já falei isso umas 30 vezes, não parece Star Wars que você está assistindo, é o que mais pesou pra mim. Porque é uma série que acaba sendo maçante, mas não é uma série ruim. Eu sei que vai ser um exemplo meio estranho, mas tá. Bota ele com a série do Halo. As duas, pra mim, foram bem maçantes, mas essa série não foi ruim. Enquanto o Halo eu dropei no terceiro episódio, porque eu não conseguia terminar. Eu vi Halo inteiro. Eu tava esperando você terminar pra fazer o vídeo. Esse vídeo nunca vai acontecer. Cara, eu já tenho 1 milhão de coisas pra reclamar dessa série sem nem ter precisado só dos spoilers que eu tomei depois. Mas enfim, acho que deu pra entender esse exemplo que eu quis passar. Sim. É uma série ruim, tem coisa muito boa, mas também tem coisa muito ruim. E acho que esse é o meu veredito pra série do Endor. Tem mais alguma coisa que você quer adicionar? Que eu avisei. Porque querendo ou não, no vídeo de Obi-Wan, eu falei, mano, Endor, a Disney pode fazer literalmente o que eles quiserem com essa porra. Porque a gente não tem base nenhuma do que a série pode trabalhar ou não. Eu avisei. Porque eles literalmente fizeram o Uhum. que eles quiseram. Eles fizeram o que eles deram na telha. Eles pegaram ali qualquer coisa e falaram, é isso Star Wars, foda-se. E caiu de novo naquilo que a gente já tinha falado também. É o complemento do complemento do complemento que não precisava. Se fosse algo Né? focado ali na origem da Aliança Rebelde, ou realmente no como é o Império, beleza. Mas a série do Endor, não. Eu acho que ela tentou abraçar coisa demais ao mesmo tempo e no final acabou ficando uma zona. E eu acho que é isso.
Endor. Oi? É, É. Ah, e o robô é o melhor personagem. de novo. Já tá virando uma tendência isso. O robô sempre acaba virando o melhor personagem das coisas. No Rogue One a gente tem o K, na trilogia sequel a gente tem o BB-8. Aqui a gente tem esse robozinho que eu não lembro a numeração. É, depois eu deixo a numeração nos comentários. Mas é isso. Pra quem assistiu, eu gostaria que vocês deixassem a sua opinião aí. Que Não. talvez se Acho, diferencie bastante da nossa, porque a gente tá sendo os do contra aqui, né? é. Eu acho que a gente é quem tem bom senso, mas ok. Mas é isso. É engraçado a gente fazer um vídeo de menos de 1 hora quando a gente tá focando em uma coisa só, né? É, poderíamos abraçar um pouco mais de Rogue One? Poderíamos, mas Rogue One não tem muito o que abraçar. Então, É. porque nem com Rogue One ele liga direito. Uhum. É, a única ligação que tem com o Rogue One é o guerreiro lá, o Forrest Whitaker e o Cassian Andor. É, Fora isso, essa é a série Andor. essa é a série Endor. Comentem o que vocês acharam da série nos comentários, se a gente tá falando merda. Eu acho que não. Como eu já falei, eu acho que a gente tem bom senso. Mas é isso. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Que eu espero que seja de alguma coisa melhor. O que com certeza não vai ser porque a gente só fala de Star Wars e Mortal Kombat aqui com o Vant. Então é isso. É. Falou, gente. Falou.